Olá, Rafael Oliveira, boa tarde, tudo bem com você? Tudo tranquilo, meu amigo Alex, tudo ótimo. Que bom, Rafael. Já começo agradecendo muito aqui a sua disponibilidade para estar conversando aqui no Sea Legends e tenho certeza, pelo pouco que eu te conheço, que a sua história vai ajudar a inspirar pessoas que tiverem o privilégio de escutar, tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Eu espero poder cumprir com a missão aí, ser inspirador na medida do possível aqui. Agradeço o convite também. Perfeito. Bom, para quem está assistindo a primeira vez, qual que é a ideia do Sea Legends? Nada mais é do que uma ferramenta com o objetivo de inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, a gente conversa aqui com pessoas que estão numa posição de C-level, né, de diretor, de presidente de empresa, independentemente do tamanho, né, ou do porte dessa empresa, ou empresários, pessoas que ocupam uma posição de destaque, digamos assim, ou já ocuparam e que são vistos por muitos como lendas, né? Como pessoas que são diferentes por aquilo que realizaram, ou por aquilo que realizam. Então, para quem está vendo a primeira vez, é essa a pegada aqui do Silêncio. Bom, antes de eu passar a palavra para o Rafael, né, para o Rafa, vou só fazer a introdução aqui. Conheci o Rafael, provavelmente deve ter uns 2 meses, por um acaso. Eu, né, fui contagiado por um anúncio da empresa dele numa rede social, provavelmente Instagram. Ele é CEO, né, dentre outras coisas, ele é CEO de uma empresa chamada R Digital, que é uma consultoria de growth, marketing e vendas, né, marketing digital, inside sales, é um assunto que eu adoro. Eu achei a pegada do anúncio muito interessante, cliquei lá, né, no Saiba Mais, marcaram uma reunião, fiz a primeira rodada e depois acabei indo conhecer o Rafael e assim, fiquei impressionado, né, bem impressionado pelo pouco da conversa que a gente teve com o Rafael como pessoa, né, a experiência dele e acho que a gente acabou criando ali, a partir desse momento, uma relação que, acredito eu, vai durar aí por longo prazo e sabe-se lá o que vai sair dessa relação, isso a gente deixa nas mãos de Deus. Então, o Rafael eu conheço, ele tem esse tempo, só sei que ele tem uma formação, em uma formação acadêmica, numa graduação em comunicação, em publicidade, tem um MBA na Universidade de São Paulo em Retail, né, e Consumer Economics. Sei que é um cara que tem várias certificações, né, na parte de digital, certificações do Google, do HubSpot Academy, da Ohio University. Sei que, pelo pouco que a gente conversou, que é um profundo conhecedor de vendas e marketing e é empreendedor, né? E achei interessante lá no seu LinkedIn, né, quando você fala sobre você, você colocou lá, vendedor aos 18, marido aos 21, pai aos 22, publicitário aos 24 e CEO aos 26. Bom, não vou perguntar quantos anos você, né, tem agora, depois você pode falar, mas a pergunta que eu faço para passar a bola para você é o seguinte: Rafael, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou já com todo esse conhecimento, né? Essa relevância nesse mercado, tendo sucesso como empreendedor, sei que você também já teve a oportunidade de vender uma empresa. Conta para nós um pouquinho quem é o Rafael e um pouquinho da sua história. Legal, legal. Vai ser um prazer. E já indo direto, Alex, para a pergunta que você fez, não nem um pouco fácil, como todas as histórias de pessoas que querem construir algo grande, que buscam construir algo grande, é complexo, é difícil e exige muito esforço, né? A diferença é que no meu caso eu sou novo, né? Então eu acredito, eu julgo que eu não conquistei tudo que eu tenho para conquistar ainda na minha vida. Eu julgo que eu ainda não sou a pessoa que tenha sucesso, né? Eu acredito que eu conquistei muitas coisas legais, né? E fico muito feliz de ter conquistado elas, mas eu acho que o melhor sempre está por vir, né? Então continuo estudando, trabalhando, me aprimorando para melhorar as minhas falhas e conquistar ainda mais. Lá atrás, a minha carreira começou, como você comentou, né, como vendedor, né? Eu basicamente vendia cursos e eu comecei a entender que vender cursos, isso lá atrás, com 17 anos, eu já entendia que eu precisava construir uma carreira, ganhar dinheiro. Então, esse ponto foi
o legado que meu pai me deixou, né? Minha criação, meu pai é empresário também. Então, o que ele me deixou foi alguns livros, né? E um legado de que, cara, você precisa ralar para você conquistar as coisas na vida. Então, desde os 17 anos, eu trabalho arduamente para conquistar essas coisas na vida que precisam ser conquistadas, né? E com 18 anos, então, eu comecei a vender. Logo em seguida, pouco mais de um ano depois, eu já percebi que vender, né, como vendedor já não era suficiente, porque eu precisava de escala, né? Tudo que eu precisava fazer de forma escalável, né? Como é que eu faço para, ao invés de vender 5, vender 50? Ao invés de vender 50, vender 500 vezes, né? E foi quando eu fui começar a estudar sobre o digital, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre como que as vendas conseguiam ser escaláveis dentro da internet. Isso faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos, e eu comecei a estudar, né? E foi aí que eu me certifiquei em Google, Facebook e outras mídias, né, programáticas. Nesse momento da minha vida, basicamente, eu tinha uma vontade e nada mais, né? Só isso, de trabalhar com marketing digital. Então, eu me apliquei bastante para bastantes vagas relacionadas a marketing digital, encontrei uma empresa que me recebeu, mesmo eu não tendo experiência, e foi ali que eu comecei a minha carreira no digital, né? E aí, vou dar um pulo, um salto aí no tempo. Essa empresa, eu fiquei mais ou menos 5 anos ali, ela faturava pouquinho e depois eu saí com ela faturando muito, assim, em números gerais, né, reais. Ela faturava 50 mil por mês, quando a gente saiu de lá, ela estava faturando mais de 1,5 milhão por mês, né, em 5 anos de trajetória. E foi ali que eu descobri como poderia se fazer uma empresa crescer muito rápido, né? Dali para cá, a gente passou por algumas empresas, né, construiu muitas coisas foi então que eu decidi abrir a consultoria, a R Digital, e para levar esse método para mais empresas, né? Passei por muitas experiências, principalmente relacionadas a SaaS e produto, né? E foi aí que eu me apaixonei por construir startups, né? Inclusive construir a última junto com um sócio que chama Safe Leads, e foi essa empresa que foi logo mais à frente vendida, né, para um grande player aqui no Brasil, né? Mas resumidamente é isso, Alex. Bacana demais, Rafael. E assim, você falou sobre vendas, né, empreender. Eu queria saber a sua opinião. É o seguinte: todo empreendedor, independentemente da área que ele empreende, ele tem que ser um vendedor, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a principal função do empreendedor, do empresário, que quer construir alguma coisa grande, é ser um bom vendedor, né? Não tem como escapar disso, porque o tempo todo você está vendendo, né? E eu vou te dar só alguns exemplos do quanto eu vendo, por exemplo, na minha vida, né? Assim que eu acordo de manhã, eu já tenho que negociar com a minha família a minha presença em casa, porque elas sabem que eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo do que eu poderia acordar, porque eu busco chegar mais cedo no meu local de trabalho. Talvez eu tenha que negociar quando eu chego também um pouquinho mais tarde essa questão. Então, eu estou vendendo também um sonho que nós acreditamos juntos, né? A minha esposa, a minha filha acreditam tanto quanto eu nos projetos que a gente tem como família, inclusive nos meus projetos como empreendedor. Assim que eu chego no trabalho, eu tenho que vender para os meus funcionários a importância deles tratarem bem o cliente, deles entenderem melhor sobre o modelo de negócio, deles se esforçarem além do escopo padrão que foi desenhado para eles, né? Que eles pensarem fora do escopo de trabalho, do job description. Então, isso, e para os meus clientes, principalmente, a gente tem que vender, não tem muito jeito, né? Então, de fato, a gente está sempre vendendo o tempo todo, né? Então, é fundamental isso. Bacana. Eu também acredito muito nisso, né? Eu acredito que todo empreendedor, né, é um vendedor, e todo vendedor, né, deveria ser um empreendedor, né? Porque a gente empreende, na verdade, a nossa vida, né? Existia até um tempo atrás alguns paradigmas aí, né, algumas crenças de que vendas era alguma coisa que nascia na pessoa, né, como se fosse um dom, aquela coisa toda. E a gente que está envolvido, né, em negócio, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Alguma coisa que você desenvolve. Aproveitando um pouquinho esse gancho aí de vender e empreender, né, junto com o desafio, com a história que você teve da sua vida, o que você fala para a pessoa que está começando a empreender e que tem uma dificuldade
de entender que vendas é importante para o negócio dele, assim como as outras áreas, né? E que não é algo que está no DNA, né? Que ele pode desenvolver. Eu acho que o principal é a quebra do paradigma, né? De que vender não tem a ver com ser aquele cara boa pinta que sabe enganar as pessoas, né? De que vender, na verdade, tem vários nomes, né? Vender pode ser fazer um processo de coaching, vender pode ser fazer um discovery, né? Uma análise de algum tipo de requisito para fazer um produto, né? Vender pode ser você trocar uma ideia, né? Conversar e fazer perguntas para entender o cenário de alguma pessoa. Então, no final, vender pode ser atender, né? Vender pode ser conversar, vender pode ser criar rapport. Então, a venda não é necessariamente você obrigar uma pessoa a comprar o teu produto, então você enganar uma pessoa. Esse é um conceito, um paradigma que foi estabelecido há muito tempo atrás para algumas pessoas que queriam enganar os outros para comprar o seu próprio produto. Mas, na verdade, os melhores vendedores são aqueles que não empurram o produto, mas que trazem dados, né, embasam as suas decisões em processos de análise de dados. E essa é a melhor forma de vender. Essa é a melhor forma de vender. Então, a primeira dica, eu acho que é essa, assim, Alex, porque, cara, ninguém nasce entendendo bem sobre o produto que ele vai vender. Né? Então, você tem que entender o teu produto, você tem que entender o teu cliente e, obviamente, levar as melhores informações para que ele tome junto contigo a decisão de comprar. Bacana. Bom, falar um pouquinho fora do assunto de internet, né? Porque quando a gente fala de escalar, a gente fala de fazer muitos contatos, muitas vendas, né? Muitos negócios ao mesmo tempo. Mas, passando para o lado mais pessoal, a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm, pelo menos eu acredito, né? Pode ser uma crença minha, que as pessoas têm dado um valor maior à questão do networking, né? Da sua rede de relacionamentos. Quando eu jogo no Google networking, você tem vários sites, vários vídeos, vários posts, vários blogs, vários livros. Qual que é a importância para você, dentro do seu contexto empresarial e executivo, do networking? Eu vou até, assim, até responder, para responder essa pergunta, eu vou até dar um passo para trás para falar sobre um assunto que eu acho tão importante, que eu acho que tem muito a ver com o networking, né? Que é a tua imagem pessoal, né? A tua reputação, né? O teu networking tem tudo a ver com a tua reputação, é como você é conhecido na tua rede. E a reputação é tudo que a gente tem no final do dia, né? É tudo que um empreendedor, que um empresário tem, né? Mais do que um produto que ele construiu, uma empresa, um processo que ele fez, ou algum problema que ele resolveu, a reputação é o que ele tem. E muitas vezes, para você começar um negócio, até uso como exemplo a minha empresa ela não é gigante, né? Não é mundialmente conhecida, ela é uma empresa nova relativamente no mercado, e basicamente as pessoas compram o nosso negócio muito por causa do que elas acreditam que eu falo para elas, né? Do que elas viram eu fazer. Então tem muito a ver com isso. A minha história, ela convence as pessoas daquilo. Então eu acho que o networking e a reputação eles são duas coisas que caminham lado a lado. Aí falando do networking, né? Não adianta você ter uma reputação por ter feito muitas coisas boas e se tornar um cara extremamente arrogante, né? Como algumas pessoas acabam fazendo. Então eu fiz um negócio genial aqui, deu muito certo, fiquei famoso com isso. Beleza, agora eu vou pisar na cabeça de todo mundo, não vou ouvir ninguém, não ouvir nada do que tem a falar para mim. Aí você vai estragar tudo que você construiu, você vai cuspir, querendo ou não, na tua história. O networking tem a ver com isso, tem a ver com você dar valor, né? Você mostrar valor em tudo que você já construiu, que é a tua reputação, e ainda assim você ter a humildade de estar junto, de estar próximo das pessoas para entregar, para trocar valor com elas, né? Então, por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Sei que você, Alex, é um cara incrível. Então, fico muito feliz de estar dentro do teu network, né? Então, é um exemplo disso. E a ideia é que a gente consiga, né, com o networking, trocar realmente valor, né? Bacana. Bom, obrigado aí pelo que me cabe, né? Muito obrigado. Mas, deixa eu te falar em network, né? Porque você é um cara de vendas, de marketing, e eu sei que as pessoas, de uma forma geral, hoje valorizam muito a rede de relacionamento. A gente sabe que tem muito valor aí, né? Para mim, é um ativo, né? Essa é uma discussão boa. Para mim, é um ativo.
Não sei se para você ou se as pessoas pensam, né, que é um ativo, mas sendo ou não um ativo, né, como é que você trabalha o seu network? Como é que você cuida do network que você tem? E como é que você faz o networking crescer? Então, networking, na minha cabeça, pelo menos, é uma troca. Né? Sempre é uma troca. Sempre vai existir alguém que tem alguma coisa que você não tem e você sempre vai poder entregar alguma coisa que outra pessoa não tem. Então, no final do dia, a gente está negociando valores uns com os outros, né? Então, um bom networking, ele basicamente preza por isso, por você conseguir entregar alguma coisa de valor. E, obviamente, se você quer montar um bom network, você tem que ser a pessoa que começa com esse processo, né? E aí, beleza, então a taxa de conversão aí de gente que vai ignorar completamente o valor que você entrega. Beleza, faz parte do jogo. Mas você construiu a tua reputação com aquela pessoa. Por isso que eu comentei da questão de networking e de você ter humildade, né? Porque se você não tiver humildade para você entender que, cara, aquela pessoa tem alguma coisa que eu preciso, que eu gostaria de usufruir, na melhor sentido dessa palavra, né? Então, eu vou entregar valor para ela, vou entregar alguma coisa que ela precise que eu tenha, né? Para que depois eu possa solicitar alguma coisa em troca, né? Em resumo, a gente fala muito disso. E eu acho que é isso, né? E você entregar conteúdo igual a gente está fazendo aqui hoje é uma forma de construir network, né? Você está entregando alguma coisa de valor. Você até comentou comigo, fora daqui das câmeras aqui, não haveria nenhum interesse comercial, né? Da mesma forma que eu também não tenho nenhum interesse comercial, eu estou aqui pelo networking que a gente está construindo junto. Então, eu acredito muito no networking sendo realizado como essa troca entre valores e pessoas que têm alguma coisa para oferecer para o outro, né, Alex? Eu acho que tem muito a ver com isso. Bacana. Bom, quando a gente fala de mundo de empreendedor, né, a gente fala que cada dia é um desafio maior ainda, né? Quem já teve a oportunidade de empreender ou quem vai empreender, rotina é uma coisa que não existe, né? Assim, são desafios muito grandes. E network é uma variável importante, né? Existem várias variáveis importantes, né? A forma de se relacionar com pessoas, a forma de, né, enfim, de tratar pessoas, mas uma outra coisa que até o motivo do Sileges também é de inspiração, né? A gente sabe que a gente não escolhe o que a gente vai colher, mas a gente escolhe o que a gente vai plantar, né? Então, assim, as escolhas elas são importantes. A gente acaba vivendo hoje o nosso futuro de 2 anos atrás, né? Então, assim, hoje é o meu futuro de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, aquilo que eu plantei é o que eu estou colhendo. E eu queria entender de você o seguinte: diante de tantos desafios, né, nessa rotina, no dia a dia, né, como é que você busca inspiração, né? Como é que você puxa energia para fazer as escolhas certas, né, e plantar sementes certas para você poder colher bons resultados depois? Eu vou te fazer uma pergunta difícil essa, hein, rapaz? Mas basicamente eu acredito muito no meu propósito. Né? Eu tenho um senso de propósito muito forte, tenho uma questão até espiritual, de alma nisso. E eu conto muito com as pessoas que estão ao meu redor, a minha família. Assim. Eu acho que tudo, se eu fosse elencar tudo que eu faço hoje, eu trabalho bastante, não mais do que as pessoas, né, que estão ao meu redor, mas eu considero que eu trabalho bastante e isso tem um propósito. O meu acordar, né, o meu deitar, tudo isso está seguindo um rumo que eu sonhei, que eu acredito, que eu tô indo atrás. E isso, sem a minha família me inspirando, acreditando em mim, dizendo que, poxa, eles confiam em mim, né? Não faria muito sentido. Então, a minha principal inspiração é a minha família. Minha principal inspiração é a minha família. Depois disso, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, né? Muitas pessoas com quem eu troco valores, né? Com quem eu faço networking, que me trazem histórias positivas. Então, as histórias, fico sempre atrás delas, né? As histórias de sucesso, das histórias de pessoas que passaram por coisas muito mais complexas e cabeludas do que eu. E aí me vem a deixa de que, cara, os desafios que eu estou passando são tão pequenos perto do que essa pessoa está passando aí. Então, nem faz sentido eu chorar aqui, nem faz sentido eu ficar desesperado aqui. Eu acho que é só eu reorganizar minha cabeça
para dar um passo mais assertivo. Então, o que me traz inspiração é principalmente ter a minha alma concentrada no meu propósito, é ter a minha família ao meu lado, é ter amigos para me dar risada, porque eu sei que a gente não vive só de trabalho, e principalmente se manter muito focado em boas histórias, conselhos que vão te levar para frente, para o seu objetivo, e consumir muito conteúdo, né? Ler bastante, que é o que eu gosto de fazer. Né? Acho que as inspirações elas vêm daí. Perfeito. E eu acredito tanto nisso, né, que quando eu te falei que não tinha nenhum objetivo comercial, né, a gente começou o Silegens, eu não estava na atividade que eu estou hoje, eu estava em outra atividade, né, e já entrevistei aqui, né, concorrentes, né, que são amigos, enfim, então realmente não tem nenhum objetivo, mas por causa desse ponto, né, eu gosto de ler, né, biografias, né, autobiografias ou biografias, né, contadas por outras pessoas. E, na verdade, quando a gente olha ao nosso redor, né, existem várias biografias ali vivas, né, que, se a gente tiver acesso, podem fazer uma diferença extremamente significativa e relevante na nossa vida. Né? Sim. E quando a gente percebe que a gente também pode ser relevante na vida das pessoas por alguma coisa que você passou e superou, isso gera uma sensação de valor, né, de propósito muito grande. Assim, é como se fosse, por exemplo, eu vou doar sangue. Né? Quem tem experiência de doar sangue sabe como é gostoso, né? Você vai sozinho ali, você sabe, cara, eu doei sangue, você não sabe nem para quem, né? Mas Nem quem vai receber. Quem vai receber, né? Então, essa questão de contribuir, né, é muito bacana. Bom, Rafa, para a gente ir para o final, né, a ideia não é ficar cansativo, é dar um highlight aí, né, para as pessoas que não te conhecem, né, conhecerem um pouco da sua história. E também, vamos falar um pouquinho de desafios. Né? Bom, tem desafio todo dia, né? Acredito eu. Quais seriam para você as principais formas, ou ferramentas, ou metodologias, ou coisas que você costuma fazer, né, quando você se depara com um desafio e que poderia servir de dica, né, para outras pessoas também? Pois bem, eu acho que mapear esse desafio é a principal dica. Né? Que desafio que é esse? Né? Mas, assim, existem desafios em várias áreas, né, Alex? Né? Desafios de marketing, de vendas, desafios financeiros, desafios com pessoas. Mas eu acho que a principal dica é o mapeamento desse desafio. Né? Então, o que é muito comum? Eu converso com empresários praticamente todos os dias, assim, 2 ou 3 empresas diferentes, tanto na área de vendas quanto clientes nossos aqui. E o que eu percebo? Assim, existe um padrão, normalmente nas empresas que não vão tão bem quanto deveriam, algumas vão bem, mas acham que não estão bem. Mas assim, quando a empresa não vai tão bem quanto poderia ir, existe um padrão que a gente percebeu aqui na consultoria, que é o padrão dela não ter um objetivo muito claro de negócio, né? E às vezes o marketing acaba tentando resolver isso, ou acaba tentando resolver contratando mais gente no marketing, contratando mais gente em vendas, e às vezes ele chega para nós para pedir uma consultoria, mas ele na verdade nem sabe por que ele quer essa consultoria. Ele quer que o consultor chegue na empresa dele e fale assim: olha, o teu problema para resolver todos os problemas da empresa, a solução para resolver todos os problemas da tua empresa é bem essa aqui, é só apertar esse botão, fazer isso, contratar essa pessoa e está tudo resolvido. Na verdade, não é assim. Então, quando você tem um desafio na tua frente, a primeira coisa que você tem que fazer é entender ele. Né? E esse é um processo interno de você, empresário, sentar e colocar a cabeça no lugar. E aí o networking, né, que você comentou, faz muito sentido nessa hora, né, de você também conversar com pessoas que provavelmente estão tendo aquele desafio, né? E mapear muito bem o que é um desafio financeiro para a tua empresa, o que é um desafio de marketing, de fato, o que é um desafio de vendas, o que é um desafio de negócio. Mas, pelo que a gente percebeu, tudo começa pela forma como você pensa o teu negócio. O marketing bem feito não vai resolver um negócio que foi pensado da forma errada. Um vendedor excelente, top performer, também não vai resolver um negócio que foi pensado da forma errada. Então, para resolver o desafio, a primeira dica, né, é você entender de negócio, olhar para o teu negócio
para você entender as cadeias de valor ali dentro. É o problema que você está resolvendo, qual problema eu resolvo? Será que estou resolvendo da forma correta? Eu acho que tem um outro ponto também, não sei se eu estou fugindo muito da resposta, mas como é uma resposta mais ampla, eu vou discorrer uma coisa que eu vejo sobre desafios, problemas que tem nas empresas, que eu acho que faz sentido, Alex, que é a questão de você focar muito na oferta. O mercado é feito de oferta e demanda, né? A economia gira em torno disso. E aí, o empresário ele tem uma sensação de que se ele olhar para a forma como o concorrente dele está fazendo uma oferta, está dando uma oferta, ele vai conseguir copiar aquilo e fazer igual e ser bom também naquilo, né? Mas no final, quem que te dá o dinheiro, quem é teu cliente, é a demanda e não a oferta. Então, às vezes, você copiar o teu concorrente, às vezes você não sabe se aquela estratégia do teu concorrente está dando dinheiro para ele. Você não sabe se o teu concorrente, aquela landing page que ele fez lá na internet, está dando certo. Você não sabe se aquele modelo de negócio novo que ele lançou vai dar certo. Mas eu vejo muita gente, empresários consolidados, empresários grandes que acabam fazendo caindo nesse engodo, né? Deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo. Copia tudo e coloca para rodar, né? Mas o ideal mesmo é você ter estratégias de marketing, estratégias de venda, estratégias de negócio que sejam capazes de catalisar demandas. E mesmo que você veja naquela catalisação de demanda, que eventualmente você precisa mudar o teu negócio, você precisa mudar o teu produto ali dentro, né? A gente usa um exemplo aqui, assim, aprofundando assim, num exemplo prático assim, de Google, né? Um dos clientes nossos estava operando uma campanha de Google, né? E o que a gente faz? A gente faz uma auditoria sempre nas palavras-chave desse cliente, né? A equipe aqui ela costuma sempre fazer isso diariamente. E olha o que aconteceu. Era uma empresa do segmento industrial, era uma indústria grande, que trabalhava com confecção de malas, de mochilas, de bolsas, e também tinha espumas lá dentro, né? A espuma ela servia para resolver a mala tinha uma espuma lá dentro. Mas a gente começou a perceber que na região do Nordeste do Brasil, olha isso, olhando para a demanda, por isso que a gente fala, é muito legal o empresário vir e falar assim, eu quero vender arroz, muito legal, mas a nossa consultoria, a nossa empresa te ajuda a entender o que o teu cliente quer comprar de você, né? Teu cliente quer comprar feijão e você está vendendo arroz, então a gente traz isso para ele. Então nesse exemplo, por exemplo, da indústria, né? A indústria vendia malas, queria vender mala para caramba. A gente trouxe na auditoria uma estrutura de raciocínio que é o seguinte, no Nordeste do Brasil, a gente está percebendo que estão buscando muito por colchões hospitalares. E como a tua empresa é uma indústria, você consegue produzir qualquer coisa no teu parque fabril, você tem espuma aí dentro, por que você não produz colchões hospitalares e leva isso para o Nordeste? Resumo da ópera, a empresa teve que fazer uma spin-off de uma outra empresa de colchões por causa disso. E aí, o que a gente percebeu? Uma coisa simples, que é a lição que a gente sempre tenta levar para todo mundo, principalmente quando se fala de desafio, né? O desafio tem a ver com um problema. Esse problema, às vezes, você quer resolver do jeito que você acha que tem que resolver e não do jeito que o teu cliente quer resolver para você. Cara, ouvir o teu cliente, ouvir a demanda, ao invés de entregar uma oferta na força, né? Querer botar uma oferta goela abaixo do teu cliente, não. Ouve a demanda, entende, adapta o teu produto, vai lá, entrega. E esse case de sucesso é muito legal por causa disso. Assim, o cliente queria vender mala, a gente ouviu a demanda, entregou uma sugestão para ele para vender colchão, ele teve que abrir uma outra empresa só para fazer isso. Show demais, Rafael. Olha que bacana. Eu costumo dizer, né, para os amigos, né, as pessoas que a gente entrevista aqui, que às vezes esse bate-papo acaba tendo um papel de um MBA. Às vezes você paga uma grana e vê muito conteúdo, mas tem uma sacada ou outra que você não consegue, porque às vezes ele é mais teórico do que prático, né? E é muito difícil hoje em dia você conseguir ter tempo das pessoas para abrirem experiências, né, num bate-papo. Ali, quando você está sentado com o executivo, com o C-level, às vezes é para tratar determinada demanda, ou que você está comprando, ou que você está vendendo, enfim. E aí esse bate-papo ele é muito interessante. Bom, para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, mas eu queria te pedir para
pensar numa galera aí que a gente saiu agora, né? Posso dizer que a gente saiu praticamente, saiu de uma pandemia e entrou num problema global aí de guerra, né? E a gente sabe que as pessoas elas acabam começam a ter medo, né? E acabam ficando paralisadas, né? E deixam de ver as oportunidades que estão passando. O que você falaria para essas pessoas, né? Mesmo num momento difícil, depois de outro difícil, cheio de incertezas aí, né? Qual que seria a dica que você aplica para você, ou enfim, o que você dá para os seus amigos, que você daria para as pessoas que estão um pouco mais assustadas do que o normal nesse momento? Calma, observa, pondera e age. É sempre essas 4 palavras que eu falo para todo mundo quando tem uma situação caótica na frente, né? A gente não vai conseguir resolver tudo o tempo todo e vai ter situações, momentos da nossa vida que a gente não vai ter absolutamente nenhuma visão à frente do que você está vendo, né? O exemplo é que a gente está vivendo hoje. Quando veio a pandemia também. Quando veio a pandemia, cara, será que isso vai durar 3 meses? 2 anos? 1 ano? E a gente teve que se virar nesses 2 anos aí. Agora veio lá a guerra acontecendo, né? Uma guerra difícil, também não sabemos. A gasolina disparou agora, né? E tal. Então, calma, observa, pondera e age. Ter calma é fundamental nessa hora. E é um desafio, né? Porque se fosse fácil ter calma, todo mundo apertava um botão e ficava calmo, né? Mas a ideia de ter calma é você aprender com as circunstâncias a manter o coração batendo mais devagar, respirar mais fundo. Isso é uma prática que você vai levar. E é o que eu faço. Assim. Primeiro ninguém consegue raciocinar nervoso, estressado, preocupado, né? Então existe um problema lá fora, mas aqui dentro não pode existir. O problema está lá fora, a guerra está lá. Aqui dentro não. Aqui dentro tem paz, né? E porque eu não consigo resolver, eu não consigo ir lá na Rússia mandar o Vladimir parar com o que ele está fazendo. Eu não consigo. Mas eu consigo, de alguma forma, pensar aqui com calma em alguma possibilidade de mudar a minha vida ou, eventualmente, de mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor, né? E quem sabe, talvez eu tenha até a inteligência, a capacidade de mudar a vida de quem está lá, né? Ter alguma ideia que vai fazer isso. Mas, primeiro, isso não vai acontecer se eu não tiver calma, né? Observar é exatamente com calma você vai conseguir fazer, é o que você vai conseguir fazer. É observar a circunstância, olhar ao seu redor, analisar as possibilidades, conversar com as pessoas, chamar o teu networking para trocar uma ideia, ler bastante, consumir conteúdo, absorver. Observar e absorver faz muito sentido também. Depois você vai ponderar, que aí é quando você coloca a tua ideia no papel, e agir é quando você coloca a tua ideia na rua. Esse é o framework mais legal que eu conheci. Depois que me falaram dele, eu nunca mais mudei a forma de pensar. Em tudo na vida você precisa ter calma primeiro, né? Você precisa observar, depois você precisa ponderar para você digerir aquilo que você observou e agir. O principal erro da maioria das pessoas que comete erros, né? O principal erro da maioria das pessoas que falha não é o que elas estavam fazendo e nem o motivo pelo qual elas estavam fazendo. É o fato de elas não terem tido, né, antes disso, a análise correta para tomar uma ação lá na frente. Então, o plano, ele sempre funciona bem, né? Quando você faz. Você não faz, você não sabe o resultado que vai ter no final. Né? Ô, Rafa, obrigado demais. Você está em Curitiba, né? Eu estou em Curitiba. Pô, devia ter falado isso no início aí. Cidade linda, né? Tenho grandes amigos aí. Bom, mas obrigado demais, tá? Pela atenção, pelo tempo. Tenho certeza que esse bate-papo estará sendo, né? E vai ser muito relevante na vida de quem ouvir com cuidado e para poder aplicar boas dicas aí na sua vida, na sua carreira. Legal. Valeu. Eu que espero também. Obrigado, Alex, pelo convite. Tá? Tomara que isso aconteça mesmo. E, putz, fico muito feliz de participar. Espero participar mais vezes aí. Tomara que a galera goste. Tá joia. Abração. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.